pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lauren Jardim e você está assistindo Podverso Podcast. Eu estou aqui com os meus convidados, Gil Dias. Oi, Gil, tudo bem? Oi, tudo bem? Diogo. Tudo bem? Como é que você tá, Laura? Tô bem. E antes de eu apresentar o assunto, eu quero convidar vocês a se inscreverem, no nosso canal do YouTube também, Podverso, a seguir a gente aqui na Twitch, para você que ainda não segue, e seguir a gente também nas redes sociais, @Podverso Podcast. Tem lá no Facebook e tem no Instagram também. Diogo, e aí, o que manda pro dia de hoje? Tudo certo? Tudo bem com essa chuvinha? Eu ia dizer, não tem como tá errado, né? Eu gostei de ver que a gente mudou o cenário aqui. Tá vintage. Grandes mudanças sempre. Estamos evoluindo, temos uma TVzinha rodando aqui nosso background. Temos os microfones agora. Isso. Eu tô decidindo se eu vou deixar a barba crescer pra virar um Matusalém. Tá começando o inverno, né? Pra combinar com o clima, né? Quem sabe? Com o clima vintage, assim. Entendi. Não, mas tá tudo bem. E por aí, Laura, tudo certo? Tudo bem, tô um pouco nervosa como sempre, né? Não vou mentir pra ninguém, né? Estou um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo. E tu, Gil, o que manda pro dia de hoje? Cara, hoje é sexta-feira, meu. Sextou, meus bacanas. Sextou. A gente tem que, talvez, instigar mais esse sentimento de sextou. Exato. Porque eu acho que cada vez a gente precisa mais. Mas sentimento feliz de sextou, ou tipo assim, tô cansado. Porque de descanso também, né? Porque cada vez chegou a sexta-feira, o mundo exige mais de todo mundo, então... Exato. Sexta-feira. Mas tu sabe que é confuso, né? A palavra sextou, ela traz vários contextos para várias pessoas, né? Então, o sextou é quando começa o dia ou quando encerra o dia de trabalho? O que é o sextou? Porque eu conversei com pessoas que entendem, poxa, sexta, meu clima tá bom, porque eu sei que as minhas responsabilidades diminuem no final de semana e eu vou poder ficar mais leve. E tem pessoas que não, só quando bateu o ponto, 6 horas, acabou, encerrou, aí estoura o champanhe e começa. E começa a vida tranquila. Eu acho que eu sou a pessoa do final do dia. Tá do final do dia? Sou do final do dia, que sextou só quando eu sei que tá tudo bem. Cara, sextou é sextou, cara. Que coisa isso. Pra que classificar, né? Pra que traduzir? Então, já começamos a complexar coisas que não são necessárias. Mas daí a grande pergunta é por que não sextou todos os dias, então? Não, porque só temos uma sexta na semana, né? Então, tem que aproveitar até o último essa sexta-feira. Eu acho que sextou. Iniciou sexta-feira, tu já sabe que tu vai ter as tuas coisas no final de semana. Alguns saem, alguns descansam, alguns... Enfim. Sextou. Enfim. Mas falando sobre sextar ou descanso, assunto totalmente o contrário disso, eu acho, né? A gente vai falar hoje sobre profissões promissoras, né? Eu me baseei nesse tema aí por conta da lista da Forbes. Eu achei bem interessante. Embora eu acho que tem muitas outras profissões ainda fora disso, mas eu achei importante trazer o dado aqui para quem quiser ir lá no site da Forbes e ver melhor, porque tem ali as profissões, né, listadas, mas tem bem específico a área de cada uma. Então, acho interessante para quem já está naquela área ou quiser, enfim, se especializar naquilo, enfim, que são aqui, vou deixar bem resumido, tá? É engenharia, finanças e contabilidade, jurídico, mercado financeiro, recursos humanos, seguros, tecnologia, que eu achei muito importante, vendas e marketing. Esses dois últimos, tecnologia, vendas e marketing, eu acho que, para mim, pelo menos, foi um dos mais importantes, né? Então, essa lista aí, ela já traz profissões que estão bem cotadas para esse ano de 2022, lembrando, né? Pode ser que ela mude em 2023, mas é mais para esse ano, e acredito que é para quem já está nesse caminho, que nem eu falei, né? Se especializar, mas eu quero saber, assim, o que vocês acham? Vocês acham que realmente é o que vai vir para esse ano? Enfim, esse dado é de acordo com o que as empresas estão procurando, né? Eu tenho um statement, né? um conceito para falar, e que eu não podia, nesse assunto, né, de profissões promissoras, eu não podia deixar de falar. E eu acho que tem tudo a ver com o meu modelo de empresário, assim, e eu vou jogar um balde de água no que a Laura falou. Mas eu acho que, assim, a profissão mais promissora que uma pessoa pode ter é a felicidade. Exato. E o que eu quero dizer com isso? Antes da gente falar o que é a tendência de mercado, o mundo é muito abundante. E quando eu falo mundo, obviamente que a gente está no Brasil,
Mas o mundo ser muito abundante quer dizer que com o advento da internet, tu pode ter alguém de Portugal nos assistindo agora, né? Oi, mana. Mas pode ter alguém de Portugal nos assistindo agora. Então, a gente tem acesso ao mundo inteiro. Cadeia de suprimento. Brasil produz na China, né? Nos Estados Unidos, eles comem a carne do Brasil. Então, com o âmbito global e ele sendo muito abundante, você pode fazer o que você quiser para pagar suas contas. Então, depende muito do promissor versus qual é o teu objetivo pessoal. Então, eu queria dar esse tom para a gente começar. Claro que a gente vai falar sobre algumas tendências de mercado, que significa que algumas profissões que estão sendo mais procuradas vão ter um ticket mais alto, mais riqueza econômica, mas a melhor profissão para uma pessoa e mais promissora é que ela seja feliz e consiga pagar suas contas. Exato. Então, eu só queria deixar isso muito bem claro, minha posição, antes de falar sobre qualquer outra coisa, porque isso é uma coisa que é muito, muito próxima do meu coração, que a gente tem que buscar a nossa felicidade em primeiro lugar através da nossa profissão. Né? Porque, eu faço a pergunta antes. Teu pai e tua mãe, tu tá com quantos anos agora, Gil? 41. 41. Não te disseram que você tinha que fazer faculdade? Cara, disseram que era importante para ser alguém na vida. Primeiro que talvez os meus pais, de forma inconsciente, mas eles sempre me criaram, e os meus irmãos, né, enquanto a gente tinha 2, sempre nos criaram com o seguinte pensamento: eu já nasci alguém, cara. Justo, perfeito. Eu não preciso de uma faculdade para ser alguém. Para te definir, né? Então, sim, baseado nisso, lógico que a importância do estudo sempre foi evidenciada assim, nas nossas conversas e no nosso ambiente familiar, mas essa ideia de vai estudar para ser alguém nunca foi palavras do meu pai e da minha mãe. Eu ia dizer, porque é que eu acho que tem a quebra de geração, mas acredito que seja parecido, porque os meus pais são muito novos, né? Minha mãe tem 39 anos, ela vai ficar louca que eu tô falando isso aqui agora, né? A minha mãe tem 39 anos, meu pai tem 45. Então, é meio óbvio que eles não iam colocar essa pressão em mim, né? Então, bem próximo do que tu falou, sempre incentivando, por exemplo, de eu ser cantora, né? Chegava a ser até demais, né? E eu que quis, às vezes, ser mais pé no chão e procurar estudar e fazer outras coisas. Mas a minha mãe sempre falava isso pra mim. Tu não tá afim de estudar, não estuda. Eu já acho o contrário, eu já acho que tem que estudar. Mas, cada pessoa é uma pessoa. Como a gente tá no âmbito da internet, eu não quero ser mal interpretado. Eu acho que, assim, eu sou muito... eu assino muito embaixo de estudar, mas não necessariamente através de uma organização de ensino. Né? Porque tu tem que... Ter conhecimento é diferente. O conhecimento tá aí, né? E se tu não aprofundar as tuas habilidades, tu nunca vai conseguir fazer o teu melhor. Então, são contextos diferentes. Mas a grande lógica é, quando eu estava no colégio, tentando decidir o que eu queria fazer, se eu queria fazer... Quer dizer, fazer faculdade não estava... não fazer faculdade não estava no papel. Tinha que fazer, né? Então, o que eu queria fazer na minha época, o que estava bombando era engenharia civil. Tu é engenheiro e tu vai sair contratado, ganhando uma fortuna, é vida fácil, é só fazer engenharia. A grande maioria dos meus colegas, né, na minha faixa de idade que fizeram engenharia são Uber, são barman, não conseguiram evoluir. E tudo claro, bem por isso, né? E tudo certo. Eu só quero dizer assim, não é... O ciclo hoje ele é menor, né? Do que na época que meu pai e minha mãe, que teu pai também tiveram a oportunidade de ir para uma faculdade. Dava tempo de fazer uma faculdade e aproveitar o que estava na moda. E a lista que você viu é, como você falou muito bem, é desse ano. Ano que vem, daqui a 6 meses pode ser uma coisa nova, né? Então a gente falou no início do mês, no mês passado, sobre metaverso. Isso tem um super impacto sobre as tendências do futuro, né? Total. Então, eu só quis dizer isso, assim, tu não é obrigado a seguir o conceito de alguém, porque alguém te disse que tu quer ser alguém na vida, você tem que ganhar X, se tu ganhar X tem que ter tal profissão e, portanto, só isso que vale, né? Tu pode ser feliz na tua maneira. Então, esse é o primeiro tom que eu queria dar. Perfeito. E acho que também é importante a gente falar isso porque senão a gente se prende também ao assunto de profissão e falar só o que está em alta, mas quando vê, as pessoas que estão assistindo não se identificam nem um pouco com aquilo, né? Eu sou uma que... Nessa lista da Forbes aqui, eu acho que eu me identifico talvez com um ali que é marketing.
que é o que eu gosto de estudar, não é o que eu vou fazer para minha vida, não é. Mas eu gosto de estudar sobre isso. Sim. Por enquanto eu faço isso também para trabalhar, mas não é algo que eu vou fazer assim pro resto da minha vida. E Ele pode mudar sempre, É né? uma habilidade essencial para ti, mas não é o teu Exato, foco. exatamente, É. né? E eu dei uma olhada no material que você mandou pra gente ver. Eu faço um roteiro, tá, gente? Tá certo. O pessoal saber, né? Do que a gente tá uma falando. coisa que me chamou a atenção, e por isso que eu também quis trazer esse tom, é, por exemplo, um dos pontos principais ali, a grande maioria das carreiras que estão ali são carreiras de liderança. E se a gente for olhar no contexto de uma empresa, não é todo mundo que vai ser o líder. Isso também não funciona, não é todo mundo que vai ser um empresário. E nem Né? todo mundo quer. E nem todo mundo quer. Então, eu fiquei muito refletindo sobre isso, sabe, Lauren? Poxa, como é que a gente vai agregar valor para a nossa audiência e para as pessoas que a gente está querendo comunicar e dar uma sugestão? Pô, isso aqui tá em alta demanda, né? Não é todo mundo que vai ser o gerente, certo? Mas entender que este mercado está precisando de pessoas com esse set de habilidades é muito importante. Nossa, devo ter cagado áudio. É muito importante para que as pessoas que têm interesse na área possam se desenvolver para esse caminho. Porque uma área ela é muito ampla. Como você falou, hoje eu tenho uma figura pública, né? Sim, E por ser uma figura pública, tu precisa entender de marketing. sim. Então, tu estuda marketing como uma habilidade essencial para tu desenvolver tua carreira, que é muito mais ampla do que dizer marketing, Exato. né? Então, acho que o principal objetivo que a gente tem que ter é passar em cima desses assuntos hoje e falar por que a tendência é supply chain, que você falou ali, que está na lista, né? A gente podia botar depois, viu, Mi? A gente podia botar depois um postzinho com essa lista que a Lauren fez, que pode ser super interessante para as pessoas verem. Faremos. E aí, então, por que supply chain é importante? Sabe o que é supply chain? Então, vamos começar. Você Explica. sabe o Explica Supply pra chain? gente aí. Fale, diga. Porque aí eu tenho que fazer jus à minha faculdade, né? Eu não faço isso, mas é a minha faculdade. Supply chain é a cadeia de suprimentos. Então, vamos supor que a gente está fazendo um caderno. Uma coisa simples, caderno, tá? Só que o papel no Brasil ele é barato. Agora a encadernação é cara. Então eu pego o papel no Brasil, eu mando para Índia para encadernar e eu trago de volta. Então a cadeia de suprimentos para ter o produto final, ela atravessa o mundo inteiro, é o que eu estava falando antes. Então um gerente de supply chain, que é uma das áreas importantes, ele é super importante no mundo globalizado, porque ele tem que entender onde é que estão os recursos para ele poder fazer o produto e onde é que está o mercado em que ele vai vender o produto. Porque eu posso fazer esse caderno e vender ele na Europa. Então, eu peguei o papel do Brasil, encadernei na Índia e vendi na Europa. Isso é muito complexo, porque tem que passar por várias burocracias, vários países, várias empresas, várias línguas, várias políticas, né? Então, alguém que consiga entender o todo e ver esse todo no âmbito global é alguém que tem um set de skills muito específico e, por isso, ele tem uma necessidade grande. Quando a gente fala de um contexto maior, né, do mundo hoje, o maior investimento que tu podia ter feito, ou um dos maiores, é em container de navio. O preço do container de navio aumentou 10, 20, 40 vezes nos últimos 2, 3 anos, por causa da pandemia. Então, poxa, saber alguém que consegue economizar isso, ele gera muito valor para uma empresa que tenha uma estrutura global. Agora, certamente o mercadinho da esquina não precisa de um gerente de supply chain. Exato. Então isso aqui é supply chain. Eu falo muito, né? Vou beber água e Não, deixar tudo você falar. certo, tudo certo. Maravilhoso. Mas, na verdade, existem pessoas que ainda não encontraram, isso que eu acho não engraçado, mas é muito comum também, de pessoas que não encontraram, que não sabem o que vão fazer, que não... Por exemplo, um exemplo melhor na minha vida, pelo menos, é que eu sempre, isso que é engraçado para mim, que eu sempre soube o que eu ia fazer. Mas tem algumas pessoas que não sabem o que vão fazer e tá tudo bem também. Então, eu acho importante até a questão dessa lista, porque vai que a pessoa pesquisando isso, ela encontra aquilo que ela quer fazer, né? Então, eu achei o máximo, pelo menos, embora eu tinha muitas informações ali, textos gigantes, né? Mas é muito amplo. Isso eu achei bom também, sabe? Porque a gente está recém no período de sair de uma pandemia, talvez, a gente não sabe. Então, o emprego ele foi escasso. Então, a gente vê uma lista, poxa, de profissão que realmente vai ter valor. Acho que não foi. Não acha que foi escasso? Não. Eu acho que as pessoas tiveram que ser criativas, é diferente. Eu acho que o que nos falta
e aí não é Brasil, é mundo, pessoas boas naquilo que se propõe a fazer. Então, assim, tu pode se propor a ser um Uber, mas tu precisa ser bom fazendo Uber. Tu pode ser um pedreiro, mas tu precisa tu precisa buscar a perfeição daquilo que tu está fazendo, a excelência daquilo que tu está fazendo. O que nos falta hoje, Lauren, vídeo que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, né? A demanda de emprego, de empresas que estão buscando profissionais é tão grande que os Estados Unidos agora começou a importar profissionais porque não tem profissionais. No Brasil a gente já enfrenta esse problema. Aqui na Rádio Felicidade a gente já enfrenta esse problema quando a gente tem que contratar um profissional específico com aquela habilidade, o mercado já não nos oferece. Então as pessoas, talvez a gente precise pensar nesse sentido. Assim, não existe problema. Eu acho que a procura maior tem que ser pelo bem-estar, pela qualidade de vida, pela felicidade do todo da sua vida. Mas, assim, não adianta eu ser um comunicador mediano. Porque isso é meu trabalho, não é meu objetivo. Porque é o meu trabalho. Eu gosto de comunicar, então eu serei um comunicador, mas ainda assim um comunicador mediano. Ou seja, não causa impacto algum e tu vai deixar de ter, fazendo aquilo que tu gosta, uma qualidade de vida, porque tu não vai alcançar um patamar que te estabilize. Então, assim, eu acho que o que nos falta não é demanda de emprego, o que nos falta são profissionais. E se tu falar com qualquer RH, ele vai te dizer a mesma coisa. Tanto é que a gente já pode entrar no assunto de profissões, tanto é que uma das profissões mais valorizadas hoje no Brasil, e falando a nível Brasil, é o headhunter. Porque, cara, o cara que é pago para caçar o profissional. O profissional. Mas tu sabe, Gil, que isso que você falou é super importante. Claro, hoje tu tem uma posição de liderança, né? E eu também, né? Então, o que tu falou ressoa muito para mim. Na minha política de olhar pessoas, eu me preocupo muito menos com o set de skills. Claro, tem necessidades específicas que a pessoa tem que ter, saber fazer alguma coisa ou não tá nem no jogo, né? Mas o ponto principal que mais chama atenção, e quando a gente está falando de profissões promissoras para as pessoas, é o perfil. Quando tu conversa com uma pessoa, tu vê aquele brilho no olho, e que é muito perceptível de quem não tem, que, nossa, eu quero muito fazer isso, eu quero muito fazer isso neste lugar, né? E isso faz muita diferença quando a gente fala de tu crescer numa carreira. Então, a gente está falando de carreira daí, porque uma pessoa que é automotivada a dar o seu melhor naquilo, porque ama fazer aquilo, sempre vai ter um desempenho melhor. Então, quando tu encontrar um problema num mundo que cicla muito tecnologia, né, e tu tem que se desenvolver e passar uma barreira nova, se tu ama o que tu faz, tu vai fazer isso com satisfação, com felicidade. Então, tu falou de Uber, eu vou dar um exemplo. Como é que o taxista, certo, que ele é um prestador de serviço de mobilidade, se sentiu quando entrou o Uber? Se ele ama ser um prestador de serviço de mobilidade, ele ama poder conversar com as pessoas que ele pega, conhecer suas histórias, levar elas, conhecer a cidade, o Uber não é nenhum problema para ele. É mais uma oportunidade. Já o cara que, não, isso aqui eu faço porque me dá dinheiro para pagar minhas contas e tanto faz, ele fica incomodado com a nova tecnologia. Então, sempre o perfil, e aí por isso que eu reitero, busca o que te faz feliz, tu vai ter um resultado amplamente superior a se tu fizer algo só pelo dinheiro ou só porque é o que está na tendência. Quando o mercado der uma mudança ou quando a empresa, olha, vou ter que mudar o sistema, né? Tu vai travar e tu vai ter um sério problema. Puxa, eu fiz 4 anos de faculdade para aprender a fazer desse jeito. Mudou, o mundo evoluiu. Travou, não sei, não gosto, não quero mais passar esse esforço. Então, para mim, ressoa muito forte isso. Eu acho que o fato de nós estarmos, assim, a gente já falou isso em outros podcasts, eu acho, aqui do Podverso, o fato de nós estarmos bem no meio da transição de uma geração para outra faz com que a gente tenha pessoas que talvez não encontraram ainda aquilo que as faça feliz. Exato. E eu sempre digo, eu sempre penso da seguinte forma, cara, e eu falo para os meus filhos, eu tenho 2 filhos adolescentes, eles precisam aprender a abrir mão
do ideal de vida agora até 25, 30 anos, mas chegando aos 30 anos, eles precisam começar a pensar naquilo que de fato os torna completo como ser humano. Então, assim, eu entendo que a gente precisa fazer um sacrifício para alcançar a estabilidade até um certo ponto da vida. Dali para frente, tu não pode sacrificar a qualidade da tua vida, tu não pode sacrificar a tua felicidade em prol de alguma coisa, em prol de sustentabilidade, né? Ou seja, eu acho que tem que chegar um ponto da vida da gente que a gente tem que pensar, puxa, mas será que eu gosto de fazer isso? E se eu não gosto, não quero fazer mais. No máximo que seja um meio para um fim, né? Então, porque a gente está falando de um ciclo de vida de 70, 80, com muita sorte 90 anos. Né? 120. Meu objetivo é ver até os 120 bem. Nossa. Assim, será tem que emagrecer um pouquinho, mas vai ser uma exceção à regra. Mas tu imagina quanta gente na geração passada passou esses 70, 80, 90, 100, 120 anos fazendo o que não gostava, o que não trazia prazer algum, mas precisava fazer para pagar as contas no final do mês. Ou seja, a gente precisa admirar essas pessoas porque elas sacrificaram uma vida inteira com aquilo que não gostava, com aquilo que não satisfazia, para entregar o bastão para a próxima geração com a condição e a possibilidade de dizer, eu quero agora fazer o que eu gosto e o que os meus pais é um exemplo. Talvez meu pai foi caminhoneiro, foi gerente, já foi empresário, foi inúmeras funções e aí se encontrou na vida, né, como ser humano, sei lá, com 50 anos, né? Ou seja, mais 50 anos ele sacrificou em prol... Sim, será que ele precisava ter... Não precisava. Até os 50, ele podia ter começado aos seus 25, aos 30 daqui a pouco. Não precisava. E aí, esse é o pensamento que eu tenho. Porque aí a gente vai estar falando para talvez pessoas que ainda não encontraram, foca naquilo que te faz feliz. Mas eu acho que para quem encontrou também, tá? Eu vou dar um exemplo, e eu tenho um exemplo que eu tenho muito orgulho, que é a minha esposa. Né? Se eu não tivesse também, não seria minha esposa. Mas... ela fez um... Não, tu tem orgulho de mim, tu não é casado comigo. Não tem orgulho de mim. É verdade, você tem razão. Reitera a minha colocação. Mas não muda o fato de que eu tenho muito orgulho e admiro muito a minha esposa. E isso que eu falei aqui é um discurso meu de muito tempo. E ela me escuta falar isso infinitas vezes. E ela sempre tentou empreender. E no início da pandemia, com o home office, a gente se viu com mais tempo em casa. Mais tempo, porque tu não tinha o trânsito, né? A empresa dela entrou full time em home office. Então, ela começou a empreender um novo negócio. E trabalhando no final de semana, 2, 3 finais de semana por mês, num negócio feito sozinho por ela começou a fazer velas artesanais. Ela estava recebendo metade, entre 1/3 e metade da remuneração dela numa carreira promissora. Então, ela decidiu mudar. Isso foi importante para ela, porque ela disse, não, eu quero essa carreira. E ela parou de fazer as velas. Mas eu digo assim, poxa, não interessa a idade que você tem. Você pode começar e buscar o que você quiser. Mas ok, acho que a gente está muito amplo e conceitual. Tá? Acho que a gente botou nosso ponto. E talvez seja importante a gente falar sobre o que tu estudou, né, Laura? Sobre o que tu viu das... Não tem problema, o assunto está ótimo. Até porque veio alguns exemplos na minha cabeça... em relação a estudar, enfim, daquilo que a gente estava falando antes. Eu tive um exemplo muito engraçado agora, acho que anteontem, que eu peguei um Uber e minha mãe conversando com ele falou que ele era profissional em TI e ele amava fazer aquilo, mas ele era doido por fazer aquilo. Mas ele teve uma experiência ruim de um tempo... E hoje ele tem trauma. Ele diz que ele não consegue pegar um computador, que ele não consegue ver, que ele não tem como. E aí hoje ele faz Uber e ele tá extremamente feliz fazendo Uber, porque ele não se incomoda assim. Então quanto tempo que ele estudou, dedicou a vida dele para aquilo, e agora ele não quer mais. A gente estava conversando também no Podverso sobre... Bom é que conhecimento não pesa, né? Então... É verdade. Claro, nunca é demais. Nunca é demais. E a gente estava falando sobre o teu caso, né? Sobre o marketing e tudo mais.
Então, assim, eu me lembro que na época eu dei o exemplo de, poxa, se não fosse o mundo como ele é hoje e a internet como ela é hoje, talvez tu fosse estar apertando o botão numa tarefa burocrática que não fosse boa para ti. Então, acho que essa é a comparação, né? Quando fala de felicidade, tu tem que buscar os teus principais objetivos e que eles sejam teus e não colocar impostos em ti por uma sociedade ou por amigos e famílias. É importante a gente pensar o que a gente quer. E dentro disso, se, poxa, eu estou buscando seja um meio para um fim, ou eu estou querendo ver o que tem no mundo, porque por mais que a lista que você fez tenha umas 8 categorias, cara, olha, tem infinitos títulos de cargos e funções, né, que tentam enquadrar o trabalho. Mas eu acho super importante a gente entender o seguinte: para onde está indo o mercado e o que é o básico. Isso me chamou a atenção na tua lista. Temos os commodities, que sempre vai precisar, olha, não interessa o país que você está, alguém tem um boleto para pagar. Então, por isso, a área financeira, alguém tem que saber pagar boleto. Exato. Sempre vai ter demanda no setor primário, né? Então, quando a gente fala de pessoas capazes de gerenciar e organizar a produção, engenharia, que bateu ali bastante, porque sempre vai ter um prédio, uma coisa, uma reforma para fazer. Então é muito importante isso. Evolução do mundo, né? Então, para mim, na minha cabeça, são os cargos commodities, assim, né? Que sempre vai precisar ter, mas daí entra naquilo que você falou. Tu tem que gostar muito disso para tentar ser o melhor nisso. Se tu quiser fazer uma carreira nisso, né? Ou não ser só a tua ocupação. E aí a gente vai para as tendências. E é impossível não falar de tecnologia quando a gente fala de tendência. Impossível. Né? Hoje em dia não existe isso. E aí, uma das coisas que me chama muita atenção quando a gente fala disso, que daí não é ser o melhor numa coisa que tem muita gente fazendo, a gente falou de metaverso e eu acho que viver no mundo virtual a gente está um pouco longe ainda, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção quando eu vinha refletindo sobre isso é o seguinte: a gente vai ter que aprender a viver nisso. A gente vai ter que ser ensinado a mexer nisso. E aí eu lembro da Apple, né? O usuário não sabe o que ele quer, deixa eu dizer o que ele quer e tu usa dessa maneira. E tu não pode mexer, é assim que tu quer. E quem usa a Apple é muito fácil aprender a mexer. Então, UX para mim é uma das coisas que eu acho que vai ser super importante. E o que é o UX? É User Experience, né? Isso é uma atividade onde um profissional ele busca entender como é que as pessoas se relacionam com um produto e facilitar essa experiência. Seja para fazer mais venda, ou para ser mais rápido, ou para evitar erro. Então, acho que isso vai ser uma das coisas que vai bater muito. E quem é um profissional de UX, tu sabe? Não sei. O Gil pode ser um profissional de UX. Sim, é o que te entrega a experiência. Quando tu entra numa plataforma, esse é o cara. Quando a tua experiência é boa, positiva, o cara foi o... Algumas pessoas acham que é fazer bonito. Mas tu pode ser um cara super técnico, super números, e sentar na frente de um computador e debulhar os números entendendo, olha só, eu vi que quando a gente põe a porta do supermercado 2 metros para a esquerda, que eu vi na loja tal, as pessoas compram 10% a mais. Porque olha assim, esses dados, não sei o quê. Sim. Certo? Isso também é experiência do usuário, não é só digital. Mas quando tu pensa que nos shoppings, eles são construídos num design específico para que tu fique mais tempo, quando tu pensa nos cassinos de Las Vegas, um site, um aplicativo, é tudo o mesmo conceito. Tem um objetivo, a empresa e tudo mais, e conseguir fazer isso de uma maneira que tenha um flow, um fluxo, que não tenha atrito, é melhor. Então hoje a gente está aqui com profissionais que estão preocupados com a experiência de quem está escutando a gente, para que seja ela a mais tranquila e tudo mais. Isso vai de alguém super técnico a alguém que consegue fazer o desenho disso, que consegue fazer isso ser visualmente agradável. Então a gente vai de código para pessoas com números, para pessoa com soft skills que consiga se desenvolver. Então, se te interessa estar num mundo que começa a migrar para uma tecnologia isso é uma coisa que te interessa, fazer as pessoas fluírem melhor,
isso pode ser uma profissão super, super interessante. Isso tem muito a ver com marketing também, né? Tem Tudo muito isso a que ver tu com falou. marketing, Os pesquisa. dois Né? casam. Acho que marketing, para mim, pelo menos na minha vivência, tecnologia e marketing são uns dos que mais estão engajados nisso. Porque, bem o que tu falou, eu já tive experiência de trabalhar em loja, na parte de marketing, publicidade, enfim. E é tudo meio manipulável, assim. E isso vai ficar aqui porque tal pessoa vai entrar e vai se sentir assim. Questão de cheiro. Nossa, eu acho isso muito bizarro. E eu acho que vai ter mais pessoas trabalhando em relação a isso. Porque tu não precisa ser exatamente um especialista. Eu não tenho faculdade nenhuma. E trabalhei anos fazendo publicidade, fazendo marketing, por só ter o jeito, por ser nova e saber o que a galera estava querendo, estava pesquisando. Então, acho que muita gente aí que não tem, talvez, um curso, alguma coisa, vai conseguir ter uma carreira bem promissora aí, né? Vocês não acham que, de repente, a faculdade não vai ser algo tão importante assim? Eu acho que já não é. O Diogo já falou isso, né? Eu acho que já não é algo tão importante. Mas eu acho que o desenvolvimento é essencial. Assim, não adianta não fazer a faculdade e não estudar aquilo que tu quer fazer. Exato. Então, assim, eu estava dando uma olhada ontem à noite nesse assunto, né? Profissões promissoras e tal. Cara, antes do boom tecnológico que a gente acompanhou de perto aqui, 2010 até 2021, 2022, a gente está iniciando, nós já tínhamos no Brasil 24 mil vagas que os caras não conseguiram preencher para desenvolvedor de software. Hoje, a gente estima-se que hoje essas vagas devam chegar, sei lá, quase 200 mil. E não é porque não tem ninguém estudando desenvolvimento de software, é porque ninguém é bom o suficiente para preencher essas vagas. Mas tu sabe que isso é um grande problema, né? Eu trabalho numa empresa de tecnologia e eu tenho... talvez eu seja uma visão muito dura da minha parte. Mas quando tem muita demanda e pouca gente fazendo, tu tem que baixar a régua técnica. Mas aí está errado. Aí o mercado se adequa à qualidade inferior. Sim, e por isso que eu acho que é um problema. Quando o profissional deveria se elevar enquanto profissional, lógico, né? E isso que eu acho que é um problema. Eu tenho um amigo meu que está querendo entrar nisso, né? E o meu conselho para ele foi não fazer faculdade. Ele está fazendo um curso de 2 anos. E aí eu vou tratar um pouco do que você falou. A grande maioria das faculdades, que não sejam coisas muito técnicas ou um conhecimento que ele não muda, né? Então, o médico ele vai ter novos conhecimentos, mas como funciona o coração hoje? Como funciona o coração hoje? Eu posso aprender uma coisa nova, mas o coração não vai deixar de ser um coração, vai ser um rim, vai ser sempre um coração, né? Não sei se foi um bom exemplo, mas... O ponto é, quando a gente fala da área de tecnologia, todo mês tem uma empresa nova fazendo. Então, eu me lembro quando eu fiz faculdade, eu estava estudando artigos e contextos e conceitos novos através da internet. Aí eu ia para a faculdade e eu estava vendo um livro sobre um conceito de 6 anos atrás. Porque o processo acadêmico é demorado. Eu disse, nossa, isso aqui é obsoleto já. Eu estou aprendendo na faculdade uma coisa que já está obsoleta, que já não é o ideal. Que época tu fez faculdade? Eu me formei em 2006, eu acho. 2006, a estatística era que 1 ano do teu conhecimento, ou seja, se tu não evoluir em 1 ano... Já estava obsoleto. Obsoleto. Em 360 dias, tu era uma pessoa obsoleta para o mercado. Esse prazo de 1 ano, hoje, com o avanço... 6 meses, 3 meses. Cara, 3 meses, 2 meses, assim, dependendo da profissão, se for Isso, muito depende técnica... da profissão, exatamente. Se for algo extremamente técnico, em 3 meses tu está fora do mercado, por falta de atualização. E aí, quando a gente fala de tecnologia, o meu conselho para o meu amigo foi, cara, tu não precisa fazer uma faculdade, tu precisa praticar. Porque a grande diferença do que eu aprendi com os profissionais de código e tudo mais, e que é uma profissão que está em altíssima, porque falta pessoas para fazer, é que é o seguinte, tu não precisa saber toda a linguagem de código, como programar um site inteiro. Tu precisa entender como é que ele funciona, como é que ele se conecta, e como é que tu deixa o que tu está escrevendo de uma maneira clara para que o próximo entenda. A cooperação é tão importante quanto a parte técnica. Por quê? Tu vai querer saber como vai fazer um botão funcionar num site, tu vai pesquisar na comunidade.
Tu vai lá e tu fala assim, como fazer um botão funcionar e conectar com uma tabela X? E aí vai ter 50 formatos de fazer isso, vai dizer, pô, esse aqui é legal, deixa eu testar. Aí tu vai lá, testa e aplica. Esse é o trabalho de um profissional de código, em sua grande maioria. Pô, mas eu tenho na minha memória como fazer um botão porque eu já fiz 1000 vezes. Ótimo, você é um cara sênior. Mas aprender a fazer isso, você tem que fazer, a pessoa tem que testar. Aí eu vou fazer uma faculdade inteira, quando a maioria das empresas hoje está num nível que ela só precisa que você faça o botão funcionar. Então é muito assustador. Né? Pô, é muito assustador. O cara vai ter experiência ruim. Ele vai ficar 2 anos, aí ele vai chegar para trabalhar, ele vai dizer assim, tá aí. Não, já foi. Procura no Google como fazer. Então, nossa. Certo, certíssimo. Então, uma outra profissão que eu vi, aí, você quer ganhar dinheiro, você que está nos assistindo, Opa. quer ganhar dinheiro, cara, analista de dados, cientista de dados, uma das profissões que mais paga o Nubank, sabe quanto é que ganha um cientista de dados no 15 Nubank? ou mais? 25 mil, cara. É a base salarial do Nubank. Mas nos Estados Unidos, tu pode ganhar 70 mil por mês. Uau. Reais, né? Não dólares. 70 mil reais por mês. Sendo um analista de dados, um cientista de dados. Então, assim, quer ganhar dinheiro? Dá para ganhar. Trocar de profissão, hein? Troca de profissão, vamos... Mas sabe por quê? Que é uma profissão que está bem cotada? Não. Porque a gente estava falando antes deve ser porque tudo gira em torno de dados, né? Cara, sim. Os dados nos dão o norte, nos dão... Eu tive um chefe que uma vez falou para mim assim, dados são importantes, mas se eles não tiverem finalidades, eles são inúteis. Então eu posso coletar... Mas aí entra o cientista de dados. Aí entra um cientista de dados, que é um cara que consegue... e a gente... O que são dados? São 0 e 1. Não, vamos simplificar isso. Dados. Lauren tem 1,62 m, tem X anos de idade, que a gente 43. Não vai expor ela aqui. Ela é morena, entendeu? Ela é caucasiana, ela tem X tatuagens, hoje ela está de preto, com um colar dourado. Então, eu estou classificando ela com vários dados. Agora, para quê? Para que interessa saber que o cabelo dela é moreno? Bom, no momento ele é só um dado. Agora, quando eu vou para uma empresa de cosméticos, saber que o cabelo dela é oleoso ou não, e eu coletar e saber mexer nesse dado pode ser uma diferença de eu entender que existe muito mais mulheres com cabelo oleoso ou pessoas com cabelo oleoso que não gostam disso. Então, portanto, eu posso criar um produto novo que faça com que o cabelo seja mais sedoso ou enfim, que mude isso. Então, agora eu peguei o dado e eu dei um fim para ele para gerar uma coisa nova. Então, isso é super importante, porque no mundo da informação que a gente vive hoje, a gente dá para dedéu. A gente tem que fazer eles terem sentido. A gente estava falando antes do design de experiência, tem tudo a ver com isso. Onde é que está o dado de que entraram 5 mil pessoas no shopping e 3 mil foram para a esquerda e 2 mil foram para a direita? Então, por que é mais importante eu botar o quiosque de venda na esquerda e não na direita? Porque alguém olhou, um cientista de dados, ou alguém interessado nisso, olhou e disse assim, poxa, tu percebeu que aqui tem uma vantagem competitiva? Tu percebeu que isso aqui, a gente pode criar uma coisa nova, inventar uma coisa nova? Então, o cientista de dados é isso. Por que o Nubank vale isso? Quantos milhões de clientes tem o Nubank? Pois é. Exatamente. Mas eu não... Te cortando rapidinho aqui. Eu não posso deixar... O Gil vai ficar louco comigo, porque não posso deixar de lembrar de um personagem que tinha essa profissão, e isso revela muito do tempo. O Chandler de Friends é um analista de sistema de dados. Eu não sabia. E ninguém sabe isso. Daí, no grupo de amigos deles, ninguém sabe o que ele faz. Tipo, cada um sabe a profissão de cada amigo. Chega na profissão do Chandler, ninguém sabe o que ele faz. Porque na época, talvez isso não fosse tão relevante. Mas eu não tenho nada contra o Friends. Tem tudo contra. Não tenho nada contra o Friends. É só porque o Friends eu sempre vou expor. É um seriado. É um seriado. Eu sempre vou expor o Gil. Para ser uma série, então. Eu sempre vou expor o Gil, tá? Daquilo que ele não gosta. E aí ninguém ali... A série é que retrata o final dos anos 90 para anos 2000. E ninguém sabe o que o coitado faz. E hoje em dia, olha como isso é importante. Talvez hoje em dia eles saberiam, né? Mas sabe, eu tenho a sensação que muitas pessoas complicam muitas coisas. O marketing que você fez para as lojas não é muito diferente de ser um analista de dados. Tu analisou dados das pessoas para entender como melhor propor um objetivo de marketing. E tem muitas lojas que fazem isso de uma forma que ninguém percebe.
Muitas lojas. O exemplo, não vou dar nome de loja, mas quando A loja X. A loja X chega lá no cliente, quando ele tá entrando na loja, vamos fazer um cartão da loja? Eles não querem que tu Agora tenha todo o mundo sabe carnê. qual é a loja X. Ninguém tá interessado, a loja não tá interessada em tu ter um crediário lá. A loja quer pegar as tuas informações. Claro. Tem aplicativos que todo mundo tá usando. Eu fiquei bem neurótica em relação a isso. Tem aplicativos que a galera tá usando. Nossa, esse aplicativo tem muita promoção. Informação de venda de dados. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, na verdade isso pode ser tema para um outro podcast, se a gente for entrar nisso. Eu acho né? que Pode entramos num outro... Porque esse aqui é o grande motivo da LGPD, né? E a minha grande dúvida para deixar o tema para ti, a gente quer ou não quer que coletem nossos dados? Eu sou um que eu prefiro que coletem, tá? Depende do nível. Bom, mas daí deixa pro próximo podcast, porque o assunto hoje é profissão. E se eu for entrar nisso, falando um pouco como eu falo, eu não sei se a gente não vai ter que ficar aqui até segunda-feira. Por quê? Por quê? Conexe no próximo No podcast. próximo episódio. No próximo episódio, você gosta que coletem seus dados? Aí no próximo episódio a gente faz aquele comeback assim, ó, no episódio passado. Flashback. Pum. Exato. Mas é que não tem como a gente não falar sobre isso, porque é uma das profissões que mais está tomando forma aí, é o marketing, entendeu? Eu acho isso maravilhoso, assim, acho que quanto mais pessoas envolvidas nisso, melhor, porque é algo que agrega conhecimento e todo mundo que é empresário hoje em dia está estudando sobre isso, né? O que tu tá rindo aí, Gil? Os bastidores, aqueles ficam dando dica. Não tem problema. Eu nem tô vendo que eu não sei de nada, entendeu? O Thiago tá ali... Mas tudo certo. Cala a boca, Gil, cala a boca. Não, deixa o Gil falar, gente. Deixa o Gil falar, que assim me rende cortes. Eu preciso de cortes, eu preciso de polêmica, gente. Vocês não estão entendendo. Mas... Você que não assistiu o nosso outro podcast, procura lá, cara. Porque já... Tá no YouTube já. O pessoal tá me cancelando por causa de uma fala dos Pode Beatles. cancelar. Tá? Não, Beatles brincadeira. eram ruins, Coitado sim, do cara, Gil. eram Olha ruins, só. Sim. Eram ruins, tecnicamente muito ruins. Tu tem direito à tua opinião? Então, sim. Não. Aquela, né? Não. Ditadora. Não, brincadeira, gente. Procura lá o episódio. Eu gosto de cutucar de umas coisas aleatórias assim, que daí rende um corte engraçado pra gente colocar lá no Instagram, né? Que ela já entreguei todo o plano aqui do negócio. Inclusive, vou cortar de novo e vou botar de novo pro pessoal lá cancelar o Gil. Pô, eu quero a ver. minha esposa acabou de desligar agora, ela é fã dos Beatles, cara. Olha, eu sou fã dos Beatles, fã do Friends, tudo que o Gil odeia. Então assim, não é que eu odeio, cara. Eu entendo a importância. Vocês estão vendo, né? Vamos voltar aqui. Faz um corte disso aqui. Eu entendo a importância dos Beatles e do Friends, do seriado Friends pro mundo, pra humanidade, mas eles são superestimados. Que dor no coração. Tá tudo bem? E tá tudo bem? Só na tua opinião. Mude a minha opinião, você. Não deve ser só na dele. Não, com certeza não, porque meu avô, eu acho que isso é a síndrome do roqueiro, desculpa, Gil, porque o meu avô, que é extremamente roqueiro, ele odeia os Beatles, ele odeia, mas assim, ele odeia. Seguimos no corte aqui, tá? É porque os caras surfaram uma onda que não era deles, cara, assim como o Elvis, eu gosto muito do Elvis, mas ele não é o rei do rock. Não. E assim, ele pegou uma onda mas que nem era dele. Mas ele abriu caminhos. Tá, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu vou cortar vocês dois e vou fazer uma pergunta então. Vocês acham que ser músico é uma profissão promissora agora? Com certeza. Eu não posso falar porque eu sou cantora, né? Então, certeza absoluta, puxando brasa pra mim. Eu sou músico desde... Comecei a tocar... Mas como profissão não, né? Comecei a estudar com 12 anos. Mas a gente falou isso no podcast, cara, que, tipo assim, por uma escolha muito pessoal e para não correr o risco de perder o sentido do que é a música para mim, eu nunca quis profissionalizar, eu nunca quis fazer disso o meu ganha-pão. Então... Eu acho que o músico sempre tem isso. É uma coisa nossa, assim, eu vou ser músico, mas sempre tem uma outra coisa na manga ali que a gente vai fazer. Por causa da incerteza de... Exato. A gente nunca acredita que pode ser. Talvez até mais do que isso, né? Talvez, assim, para não comprometer o meu feeling, o meu sentimento, a minha arte, o meu sentimento... Não se vender por uma necessidade. Ou seja, então eu falava sobre isso com a Laura e com o Léo no outro podcast. Eu ficava pensando assim, às vezes eu recebia alguns convites, depois quando eu comecei a aprendi, né, a tocar e tal, recebia alguns convites de algumas bandas, alguns artistas, e eu ficava pensando assim, puxa, eu vou sair com esse louco aí, cara, com essa banda,
E aí eu vou ter que fazer, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 shows Agenda cheia, hein? por semana ou por mês. E aí, eu vou chegar lá na terceira, quarta apresentação, eu vou estar nojado desses caras, dessas músicas. Então, passou. Isso não é música pra mim. Perfeito. Deixaria de ser prazeroso. Então, Pra mim, não interessa onde eu tô. Se eu tô cantando, eu tô feliz. Claro, depende daí, vai muito do músico, ser seletivo aonde ele vai se apresentar, enfim, é o público dele. Tem lugares que eu não gosto de cantar e que eu rejeito. E ultimamente, tinha um tempo que eu fazia pelo dinheiro. Vai cantar lá, não sei o que, lá na tenda do Zé. Eu ia. Hoje em dia, não quero cantar lá. Mas eu acho isso muito legal. Acho que isso bate de novo com um pouco que a gente comentou. Eu vou dar o exemplo da minha irmã, né? A minha irmã, eu acho que ela é uma pessoa muito talentosa e que deu sorte. Ela começou fazendo biologia, porque ela tinha que fazer faculdade, tá? Biologia. Aí não gostou. Aí tirou um gap year. Graças a Deus a minha família tinha recurso, né? Pra ajudar. E ela foi viajar e foi trabalhar fazendo qualquer coisa no exterior. Ser babá, etc. Assim. Um trabalho de baixo nível de habilidade, né? Para se manter, porque ela queria abrir os horizontes dela. Então ela abriu os horizontes dela e voltou apaixonada por cinema. Como a gente não tinha recurso daí para pagar uma faculdade de cinema, ela começou a estudar fotografia e foi ser estagiária de fotografia e tirou 1 milhão de fotos de casamento, de formatura, de aniversário, de grávida, porque tem muita demanda para isso. E aí ela se apaixonou cada vez mais por fotografia. E aí ela pegou e começou a estudar fotografia artística. E começou a se desenvolver isso. E fez uma escola disso, porque não tinha conhecimento aqui no Rio Grande do Sul. E começou a se desenvolver. Então hoje, ela mora em Portugal, ela vende curso online, ela dá mentorias, e ela tem vários livros, ela faz fotos que é maravilhosas, porque ela se desenvolveu nisso. Ela conseguiu, eu digo que ela foi abençoada, ela deu sorte, porque num curto espaço de tempo ela descobriu o que dava aquela emoção. E ela passou pelo processo, isso é natural. Então, assim, a gente está falando de profissões promissoras, ninguém começa por cima. Algumas pessoas, sim, herdeiros, etc., pessoas que são muito fora da curva, podem começar por cima, mas não é a realidade do geral. Então, assim, não se preocupa. Poxa, eu quero ser um gerente de produção, eu quero ser um CEO. Não tem problema começar por baixo. Aprende tudo isso, porque cada grão, cada passo que você der, te deixa mais robusto pro próximo passo que você vai dar. Se tu não tivesse tocado na tenda do Zé, você não ia saber que não ia gostar de tocar na tenda do Zé. Exato. E tudo isso faz parte de ser músico. Tu teve a experiência e disse, cara, eu não quero tocar com essa banda tantas vezes porque eu sei que isso aqui não é uma coisa que é do meu agrado. Então, eu acho super importante experimentar, né? Exato. Então, a gente falou de profissões commodities, assim, né? A gente falou de profissões de tecnologia, de marketing, de tudo. Mas no final do dia, acho que é muito disso. De tu buscar o que tu ama, tu saber e ter paciência de que tem um processo, tem uma experiência que você tem que adquirir para tu poder fazer teu trabalho melhor e desenvolver uma carreira no que você ama é muito melhor do que tu ter uma ocupação pelo dinheiro. Exato. E tem muitos nãos que a gente recebe que são muito bons. É dolorido, mas é importante. Vou dar outro exemplo também. Eu fui chamada para cantar no The Voice. Não sei se eu já tinha contado isso. Não. Eu não conto muito isso publicamente, assim, por opção mesmo. E aí eu tive toda aquela experiência de coisa de TV, assim, sabe? E eu não fui muito pronta porque não tinha caído a minha ficha, porque eu não me inscrevi pro The Voice, eu fui chamada. Então eu cheguei lá e aí, nossa, eu tomei aquele susto, porque é produção, é câmera, aquela coisa toda, sabe? E aí fui lá, cantei, travei, né? Porque eu tenho uma parte que eu sou muito tímida também, então a Lauren tímida 100%. E aí eu não me senti confortável desde o início, então eu já percebi, não é isso aqui que eu quero. Poderia ter dado certo, se realmente fosse aquilo que eu queria, né? Poderia ter dado certo, poderia que eu aparecesse na TV, não sei o que poderia acontecer. Isso desse certo, mas eu ia ser conhecida como a Lauren que teve no The Voice. Não que eu não seja humilde a ponto de não querer cantar lá na tenda do seu Zé ou no The Voice, mas é questão de público, entendeu? Não é questão, porque até hoje tem lugares que eu canto e eu nem cobro, entendeu?
mas por gostar, entendeu? Por estar feliz com aquilo. E isso é parecido com o que o Gil não quis, mas é questão de tu estar confortável de, cara, isso aqui é a obra da minha vida. Como é que eu vou vender isso de qualquer jeito, Perfeito. entendeu? Perfeito. Então, acho que esse assunto que a gente entrou foi muito importante para entender até a cabeça de quem é mais novo, né? Porque tem gente que fala, não, eu quero que tu seja médico. E a pessoa não quer ser um médico. E passa pelo assunto que a gente está aqui discutindo. O negócio que deu um soco aqui, cara. A gente está gesticulando hoje. E passa pelo assunto que a gente está discutindo sobre profissões promissoras. A profissão promissora para você que está nos assistindo pode ser pouco remunerada. Tudo bem, cara. Exato. Se ela te proporciona estabilidade, felicidade, prazer, já era, resolveu. Eu vou dar um exemplo, eu vou falar de mais uma profissão, porque aí vai ser talvez um pouco controversa, talvez, ou muito antecipado falar, mas vocês estavam falando sobre isso e alguns flashbacks ou alguns conceitos eram para mim. É super importante isso, porque se tu procura o que te faz bem e tu não tem medo a dizer não para uma coisa que pode ser uma baita oportunidade. A gente normalmente é medido por financeiro. Isso é uma coisa tão ruim, na minha opinião. Porque aqui, tu for pra depois você vai ganhar muito dinheiro, tá? Mas não é o motivo pelo qual eu sou músico. Até hoje eu ouço isso ainda. Então, é super importante tu estar muito seguro do que te faz feliz e do porquê que você faz isso, né? E aí eu tava lembrando, eu tenho um exemplo. Eu sou, pra quem não sabe, eu sou nerd de coração. Adoro tudo que é coisa de fantasia, ciência, jogos. É meu hobby, né? E quando eu era mais jovem, meus 18, 19 anos, eu tinha um grupo de pessoas bem grande que a gente se organizava para jogar. Quando eu digo bem grande, 200, 300 pessoas. E tinha um rapaz nesse grupo que ele jogava. E ele, não, isso aqui é minha profissão. Então ele passava o dia inteiro jogando. Isso foi prévio à época dos streamings e da Twitch, isso começar a bombar. E hoje ele é apresentador da SPN. De jogos. Uau. Então, assim, ele é levemente mais jovem que eu. E, cara, ele não desistiu disso. Ele correu atrás. Na minha época não, até hoje, meu pai me disse assim, ô filho, para de ser criança, não tem idade mais pra ficar jogando videogame. Entendeu? Pô, que isso. Então, uma coisa que hoje pode ser vista ou julgada de uma maneira, tu não sabe qual é o futuro. Então você não tem que se importar muito com a opinião dos outros, ela tem que ser respeitada, mas tu não tem que se preocupar com ela, tem que fazer pra ti. E daí eu fico pensando nele, poxa, se ele não tivesse tido a perseverança de fazer o que ele gostava, ele não estaria hoje numa situação muito boa, tanto de carreira quanto financeira, né? E aí tu estava falando do teu filho, que também gosta de jogar e não sei o quê, e a gente está falando sobre metaverso, e a gente acabou não falando tanto sobre NFTs e etc., mas isso vai ser uma coisa muito interessante no futuro, porque a gente está indo para um contexto de economia mais descentralizada e o que é o princípio de um emprego? Você troca teu tempo e teu trabalho por recurso, por dinheiro. E eu acho que num futuro muito próximo isso vai ser muito mais fácil, o que vai viabilizar muito mais avenidas de carreira para tu poder desenvolver e perseguir. Né? Então, de novo, eu vou te usar como exemplo, desculpa, Laura. Não tem mas problema. Há 10 anos atrás, talvez tu não pudesse ter a carreira que você tem hoje, considerando se sustentar. E eu acho que daqui a 10 anos, muitas avenidas de carreira vão ser viáveis. E se tu ficar se preocupando muito com o que os outros vão dizer, ou com o que alguém está te dizendo, tu não vai perseguir. Mas eu acho que a vantagem dessa geração é justamente essa. Nossa, muito. É não se preocupar com o que os outros estão achando. E aí isso força, lógico que gera conflito dentro de casa e tal, porque, como eu falei antes, a gente está na transição de uma geração para outra. Então, assim, mas eu percebo muito essa geração agora focada naquilo que, tipo assim, não quero fazer. Feliz e correr atrás de fazer. Eu não quero fazer o que eu não gosto e ponto. E aí, tudo bem, cara. Eu acho isso sensacional. Desde que o pai não tenha que bancar o resto da vida, né? Então, assim, porque é diferente tu se propor a viver de forma feliz e jogando, por exemplo. Aí voltamos àquilo que eu falei no início do podcast, que eu acho que, assim, tu pode fazer qualquer coisa, desde que tu seja bom naquilo que tu faz. Isso, que tu queira, assim, né? Que tu quer se desenvolver e dar o melhor de si. Tu quer ser um gamer? Ok, cara, vai ser um gamer
Mas tenta ser o melhor que tu pode. Seja bom naquilo que tu vai fazer para conseguir se sustentar com isso. Porque não tem como, cara, tipo, tu imaginar que eu vou ser gamer o resto da vida. Sim, mas aí o pai pagando a água, a luz e a internet Fácil. não faz sentido, sabe? Então isso não é... Isso a dor não de um pai. É. A dor de um pai de um filho nerd. Não, mas a gente está falando sobre... a gente tá falando sobre algo que eu gosto muito, uma palavra que eu gosto muito, que é completude. Que é tu ser uma pessoa completa. A tua vida ser uma vida completa em todos os sentidos. Então, assim, tu ter a tua vida sustentada pelos pais, isso não é completude, isso não é uma vida completa. Completo é tu estar fazendo aquilo que tu gosta, sendo gamer, ou sendo cientista de dados, sendo pedreiro, sendo Uber, e fazendo isso com tanta excelência que daquilo tu gera o teu sustento. Gera o teu sustento e o sustento dos teus projetos e tal. Mas isso... Depois a gente vai receber uma mensagem de alguém dizendo assim, viu, o pessoal do Podverso disse que era para eu ser feliz, então pai, mãe, aí... Vou morar para sempre. Tá O tuco da grande família. Mas o exemplo disso é que eu tenho, sei lá, uns 3 tios que são pedreiros. E eles amam o que eles fazem. Não é porque... Claro, pode ser por falta de alguma coisa... Realmente, às vezes é questão da situação de vida da pessoa. Ou a pessoa nasceu querendo fazer aquilo também, né? Mas eles amam fazer aquilo. Eu não sei se a pessoa... Na verdade, eu não sei se acontece isso. Se a pessoa nasce, é a minha briga, né? Desde sempre. Porque eu acho que a gente não nasce... Exato. Com as coisas definidas, eu acho, gente. Eu não vou mudar minha opinião. Não, mas é isso mesmo. Em relação a isso, não. Porque, cara, contando sobre a minha história, por exemplo, eu já tive uma empresa e fui muito feliz enquanto tive a empresa. Só que, cara, aos 34, 33, 34, 35 anos, não é mais isso. Não é mais isso que eu quero pra mim. Aí eu descobri a comunicação e me apaixonei pela comunicação. Aí ele me conheceu e se apaixonou de novo. E admira. E aí, tipo, descobri minha vida. Tipo assim, mas... O mesmo sentimento que eu tenho de prazer hoje em exercer aquilo que eu exerço ou viver no meio que eu vivo, eu tinha na época que eu tinha empresa. Então, assim, a gente vai se descobrindo e aí chega o ponto da vida que eu acho que foi esse ponto da minha vida que disse assim, não, eu agora vou fazer só o que eu quero, então, Gil, faz isso para ganhar tanto? Não quero fazer. Entende? Que agora, daqui para frente, só vale a pena se for... prazeroso, senão não vale a pena. É porque tem muitas pessoas que romantizam isso, de a pessoa... Mas tu deu o exemplo, né? Que tem pessoas que sacrificam a vida delas pelo bem das pessoas que estão... Que não vale a pena, claro. Mas aconteceu muito isso, e muitas vezes acontece da pessoa sacrificar o real sonho dela pela questão do dinheiro. E tem muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas romantizando isso. Sim. Nossa, olha ali o que a pessoa está fazendo. Porque o mundo nos ensinou. Grind, né? O mundo nos ensinou isso, cara. A ser uma pessoa sofrida, uma pessoa... os trabalhos eram muito braçais. Então, assim, vamos pegar a época dos anos 80, 90, a fábrica de calçado, por exemplo. Né? Tu entrava para uma fábrica já sabendo que tu ia sofrer. Mas era isso que o mundo te ensinava a suportar. É o que a casa oferece. É o que a casa oferece. Então, assim, faz isso porque é dessa forma que tu vai conseguir sustentar a tua família. Eu acho que a gente vai discordar um pouco. Eu sou um pouco estoico, né? Então, na minha visão de mundo, o sofrimento ele é uma constante, ele não é uma variável. Ele é uma constante. Não concordo. Eu discordo porque a minha vida não é... Eu vou te dizer por que eu discordo. Porque eu vim de um berço cristão onde eu ouvia pessoas dizendo, no mundo... E aí é uma parte da Bíblia, no mundo tereis aflições. E aí o cara pega essa frase da Bíblia e joga na vida dele e diz assim... E aí o cara faz tudo errado. Só na aflição. E aí não, porque eu vivo na aflição porque isso é bíblico. Cara, não é bíblico. Então não deixa eu tem a vírgula, né? Tem de bom ânimo. O que acontece? O que eu quero dizer que viver é estar exposto ao sofrimento. Não é ser infeliz, tá? São coisas completamente diferentes. Mas eu tenho uma interpretação que às vezes, por falta de paciência e empatia, as pessoas querem tudo o aspiracional imediatamente. Então assim, poxa, legal. Fiz uma faculdade, eu quero ser dono de empresa e ganhar milhões e dane-se. Tá? Então, isso não é saudável.
Agora, tu entender que viver a sofrer, trabalhar a labuta, ela tem... Nossa, se tu não passar pelo processo de apertar o botão, você não vai entender o porquê que o botão é apertado. E se tu não entender o porquê que o botão é apertado, você não vai entender várias etapas do processo até tu poder ser o CEO, né? Quando tu toca bateria, né? Mas tu tocou violão, essas coisas assim... Pouquinho, sim. Tá, e não fez calo nos teus dedos? Assim como a bateria fez calo nos meus dedos. E foi isso, e a sensação de tu machucar o dedo depois de tu tocar várias horas é agradável? Mas aí é a busca pelo desenvolvimento. Perfeito. Eu não acho que não acho que isso que eu deva acostumar com isso. Eu não acho que, por exemplo, a dificuldade que eu tinha em exercer algo na bateria, em executar algo na bateria, quando eu estava aprendendo, deva ser constante. Não é constante. Não, mas aí a gente passa de... Paulo Nerd, a gente passa de nível. Eu falo isso assim, o principal, o grosso da minha carreira foi do financeiro. Então, assim, hoje uma pessoa que é júnior e entra no financeiro, demora 2, 3 horas para achar a solução de uma coisa que para mim é 20 minutos. Poxa, quer dizer que eu sou maioral? Não, não quer dizer que eu sou maioral, quer dizer que eu tive tanto volume de experiência fazendo isso de 2 horas que eu fui buscando me aprimorar, que foi uma das coisas que você falou, e foi de 2 horas para 1h50, 1h40, 1h20, porque eu não quis ficar gastando 2 horas numa coisa que eu sofria me fazendo. Então hoje para mim é mais fácil, é natural, é que nem a academia, a disciplina ajuda nisso. Mas tu não, eu acho que é muito mais difícil tu interpretar, e aí vem o conceito do estoico, de tu interpretar que tu tem que passar e investir 10 mil horas fazendo uma ação que para ti é pesado, para que ela seja mais leve. Então, se tu parte do princípio de que sim vai dar trabalho tu chegar nos teus objetivos, sim vai dar trabalho tu aprender, eu acho que a carga emocional é muito menor, porque a tua expectativa perante ao esforço, ela é menor. Entende? Então, mas isso é uma opinião minha, eu não estou querendo impor em ninguém, longe disso, né, Ju? É só uma colocação que eu disse sim. Pra mim, eu parto do princípio de que sim, cara, tu vai passar sufoco para chegar onde você quiser. Isso é muito normal. Sim, não, mas isso a gente está alinhado a isso. Mas a pessoa se propõe a isso e ela vai sofrer até alcançar. Mas eu sempre vou discordar da ideia de que a vida é um caos, que não é. Para mim não. Mas tem de bom ânimo, né? A vida para mim não é um caos. Para mim a gente vive desertos, mas vive também oásis. Ui. Mas aí, mudando um pouco também o foco, a gente tem essa geração, a gente falou muito sobre a transição de geração, né? E, ultimamente, o que o pessoal tá mais focado? Grande parte, não todo mundo, é na internet, né? É ser influencer, TikTok, Instagram. Então, eu queria saber, na verdade, o que vocês acham da questão, assim, isso envolve muito dinheiro. Internet envolve muito dinheiro. Para quem já está engajado, não para as pessoas pequenas. Por exemplo, que nem eu, que tenho 4 mil seguidores. Mas ali, o adolescente faz a dancinha e ganha muitos R$1.000 para fazer a dancinha. Ao contrário do trabalhador brasileiro, de segunda a sábado, trabalha ali para ganhar o seu salário mínimo, né? Então, queria saber um pouco da visão de vocês. Meio polêmica essa questão, mas... Eu acho que vai mudar. E acho que isso não é uma tendência para 2022. Não. Essa é uma tendência para o futuro. Exato. Então, conforme a gente for tendo uma evolução de tecnologia, os trabalhos mais apertar botão, eles começam a reduzir. Né? Então, poxa, eu estava vendo, hoje em dia, tu copiou do quadro na escola, né? Sim. Hoje em dia, o celular tem uma capacidade de tirar uma foto e da foto tu copiar a escrita e tu colar no teu Word, se tu quiser, e tu tem o material pronto. Então, isso dá menos trabalho operacional, sobra mais tempo para tu fazer outras coisas. Com essa minha grande crença de que a gente vai para uma economia descentralizada e global, significa que a chance das pessoas poderem fazer outras coisas e serem mais felizes é maior. Porque não vai precisar mais da pessoa de 10 pessoas apertando o botão. Tu vai precisar de 2 apertando o botão e analisando os dados e dando sugestões de como fazer isso. E as outras 8 vão ficar desempregadas? Não. Elas vão ter outras oportunidades. Né? Então, eu acho que isso vai mudar, o coeficiente de valor vai mudar. Hoje, tu comentou de ganhar, milhões não, ganhar muito dinheiro. Mas a gente tem que entender o que é muito dinheiro, se é muito dinheiro que a pessoa precisa ou não. Né? Então, por exemplo, um trabalhador que ganha, o salário mínimo do Brasil hoje está por volta de R$1.200 aqui no Sul. Né? Então, um trabalhador que ganha R$1.200 para fazer uma tarefa operacional, cara, eu vou dar um exemplo. A minha esposa, assim, fazer
sem nunca ter feito vela na vida dela, estava conseguindo tirar o dobro, o triplo disso por mês, trabalhando no final de semana fazendo vela. Por quê? Porque tem espaço para isso hoje. Há 5 anos atrás eu não conseguiria fazer isso. Então, eu não acho que é tão polêmico, né? Porque eu não acho que é injusto. Eu acho que a gente está indo para um caminho em que tu consegue ter muito mais mérito porque tu está muito, muito exposto. Se eu poderia ser o melhor apertador de botão do mundo, mas se tivesse pessoas que escondiam que eu era o melhor apertador por medo, por recurso, enfim, N motivos, era muito mais fácil eu estar escondido como o melhor apertador de botão do mundo. Hoje, a globalização, a internet e tudo mais, eu pego meu celular e eu digo, gente, olha como eu aperto o botão bem, pá! E aí daqui a pouco as pessoas podem me pagar para aprender a minha técnica de apertar botão. É o carisma também, né? Também pode ser. Não sou um cara muito carismático. Eu acho que sempre todo mundo, isso sem exceção, todo mundo tem algo a compartilhar que tem valor pro outro. Eu acho que o desafio é tu encontrar isso em ti. Aquilo que tu tem que pode ser compensado monetariamente por alguém que quer isso. Então, assim, mas eu acho que todo mundo tem algo a compartilhar que que impacta a vida do outro. Então, se a gente for pensar conceitualmente nisso, cara, a busca por uma profissão promissora deveria passar pelo o que será que a Lauren quer, o que será que o Diogo precisa, o que será que fulano, o que a humanidade precisa, que eu tenho. E aí a gente chega aí a gente chega numa profissão promissora, independente de qual seja, daqui a pouco é apertar o botão, promissora é agregar valor pro outro. Exatamente, ou daqui a pouco é arrancar o botão, né? Não sei, daqui a pouco é alguma coisa nesse sentido. O Thiago ri demais. O Thiago fica rindo de mim. Mas eu acho que é isso, eu acho que é justamente isso. Mesmo se a gente pegar as pessoas mais, talvez alguém que está aprendendo a tocar violão. Vamos usar a música, já que a gente falou bastante música, alguém que sabe dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, só as notas básicas assim. Ainda assim, alguém no mundo vai pagar para aprender o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si com essa pessoa. Sempre tem um pé torto para um chinelo velho. Sempre vai ter, cara. Então, o desafio é tu pensar como que eu agrego pro mundo. E aí, quando a gente pensa em dinheiro, a gente pensa assim, cara, se eu estiver pensando assim, como é que eu ganho mais? Aí já está errado, já começou errado. Não é como é que eu agrego mais valor. Não, já começou errado. Então, as chances de frustração para isso são muito grandes, cara. Gil, eu acho que assim, não tem mais nem o que falar. Tu matou o programa. Positivamente. Desculpa. Perdão, gente. Não tem mais assunto. Eu achei que eu acho que assim, eu concordo em gênero, número e grau, e tudo que eu falar vai ser repetir o que você falou. Promissão promissora é onde tu acha uma ocupação com o teu set de skills e que tu é feliz e tu agrega valor pro próximo. É porque, na verdade, tu só vai ser feliz se tu conseguir agregar. Não é a lista da Forbes, então. Pode ser. Vai ser pra muita gente. Pode ser pra muita Quem gente. já tá feliz com aquilo. Vai ser pra muita gente. Vai ser pra muita gente. Cara, tu imagina a felicidade de um TI. Eu já vi isso, cara. A felicidade de um TI quando é chamado para resolver um problema no sistema operacional do computador. Porque o cara fica absurdamente feliz, e não porque ele resolveu o problema, porque ele é o cara, mas porque ele trouxe a solução para alguém. Exato. Poder sentar e fazer o que tem que fazer. Viu só? É isso aí. É isso. Eu sou feliz quando alguém que trabalha conosco, a gente estava conversando sobre isso ontem, né? Quando alguém que trabalha conosco, a gente vê que essa pessoa está tendo um desafio e ganhou e conseguiu ultrapassar esse desafio, né? E que era uma coisa que ela não tinha essa habilidade ou essa capacidade antes de ter a gente como líderes, né? Então isso para mim é o que me traz satisfação por ser um líder, né? Não é necessariamente o dinheiro no bolso, é a consequência de fazer meu trabalho bem feito. Embora importante. É bom. Mas é legal a gente interpretar isso. Mas é o reflexo. Ela precisa ser o reflexo daquilo que tu faz e não o objetivo principal. Eu não sou empresário hoje. Eu sou empresário hoje, mas eu não fui empresário sempre.
E uma das coisas que me incomodava quando eu não era... Tu não nasceu com essa barbinha aí, com óculos? Não, Não com a nasceu barba empresário. Com a barba Não eu nasceu nasci. empresário. Com a barba eu nasci sem óculos, mas com a Achei barba que eu era nasci. bebezinho com óculos e com a barbinha. Mas isso era uma coisa que me incomodava muito, pessoalmente. As pessoas, e isso acho que é muito ser humano, ele falava assim, me dá o dinheiro, aí eu trabalho melhor. Isso me incomodava tremendamente. E aí eu vi uma entrevista de um cara chamado Ernest Nightingale. E ele falou que também ficava apavorado com isso. Porque na cabeça dele a metáfora era o seguinte: Lauren, tu senta na frente da lareira e tu quer calor da lareira, certo? E aí tu diz pra lareira assim, olha só, tu me dá o fósforo e tu me dá o papel pra eu te acender e me dá o calor. Aí eu te acendo. Então primeiro a gente tem que nutrir a habilidade e entregar o valor e aí vem o calor. Primeiro eu tenho que dar o combustível, primeiro eu tenho que acender ele, aí ele pega fogo e ele me devolve o calor. A gente tem que dar primeiro para daí receber, e não receber para justificar dar. Isso é muito confuso na minha cabeça. E tem tudo a ver com o que você falou, de novo, aonde você vai agregar valor. Agora o valor muda de pessoa para pessoa, de ambiente para ambiente, de mercado para mercado. E de busca por busca. Assim, então cada um tem... como é que é o nome da palavra? Ambição. Uhum. Que para muita gente é uma palavra feia, não necessariamente é. Mas cada um tem a ambição que tem, assim. Então vai se desenvolver nesse processo. Uhum. Então, mas eu acho que todo mundo deveria ter, cara, essa ânsia por se chegar desenvolver, em algum lugar, né? por ser melhor, cara, por ser maior no sentido de importância para o ambiente onde está inserido. Eu acho que é isso, cara. Tá bom. Perfeito. Muito legal. Acho que dá para deixar aberto, Lauren. Não sei se tu se importa, porque tu que é a chefa do Podverso, de deixar aberto para as pessoas, porque a gente acabou sendo muito mais conceitual hoje, né? Sim. Embora eu acho que, eu repito, que o Gil matou a pau para mim. Uhum. Mudei, assim, Cerrou com chave de as ouro. minhas definições do que é uma carreira professora foram redefinidas, assim. Mas as pessoas podem ter dúvidas, poxa, eu não sei, eu gosto de tal área, o que eu poderia fazer nessa área para mim, que é uma coisa que a gente acabou não tocando. Uhum. Até por ser muitas e muitas profissões, né? Então, eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, pode jogar no Insta, alguma coisa assim, a gente vê como a gente pode ajudar. Exato. Porque entre nós e as pessoas que estão perto da gente, a gente tem muito conhecimento para agregar. Compartilhar experiências, né? Isso, e poder dar caminhos, né? Acho que a Mi já falou que vai botar o link da Forbes, que é super importante, se alguém tiver e quiser acessar lá. Mas o ponto principal é: sigam a definição do Gil, busquem felicidade agregando valor para os outros, mas se tiver alguma dúvida ou tiver, poxa, eu sou um jovem e não sei para que lado ir, cara, vamos ver se a gente pode ajudar. E se tem alguém que já está bem de carreira, mas quer mudar, entende que você pode mudar, né? Hoje em dia são poucas as profissões que exigem do teu corpo, elas não exigem da tua mente. A tua mente tem uma sobrevida muito maior do que a tua carteira de trabalho, né? Então, eu queria deixar esse convite para as pessoas. Perfeito, não, perfeito. E, Gil, tu é feliz na tua profissão? Eu sou feliz. Deixa eu olhar para ele com cara, tá feliz? Eu sou feliz, cara. Eu sou feliz, inclusive, com os desafios que ela me propõe. Se foi indireta para mim. Sou os desafios, sabe? Os desafios de Não jogo. aguentar. Não, mas eu sou feliz, sim. Perfeito. A gente falava sobre isso em casa há algum tempo atrás, e é uma percepção de quem vive comigo, sim. Então não é a minha percepção, não é eu falando, é de quem convive comigo. Então, sou feliz, sim, cara. Sou feliz. E você, Diogo? Obviamente que sim. Com os desafios, com as Com tempestades? De novo, para mim faz parte, né? Eu nunca tive medo das dificuldades. Não quer dizer que são fáceis de ultrapassar elas, né? Exato. Mas eu tenho muita satisfação quando algumas coisas acontecem e isso me traz uma felicidade de longo prazo muito boa. A gente tá recebendo uma mensagem da produção. Tá bom, gente, Manda tá acabar. bom. Tá bom. O pessoal tá com fome. Eu quero que vocês falem bastante pra gente não ficar tão preso, né? Mas só pra concluir, então, eu sou feliz no que eu faço e principalmente quando eu ligo o microfone, eu fico mais feliz ainda. Tem desafios, não vou dizer que eu sou segura
100% de todas, mas sou feliz também. E a gente espera isso do pessoal que está assistindo também, né? E quem quiser, qualquer dúvida, como o Diogo falou, pode mandar pra gente. Cada um aqui tem a sua carga. Eu, embora eu sou nova, mas eu tenho experiência. Eu já fui vendedora, eu já trabalhei com marketing e já trabalhei como atendente. Enfim, gente, até de caixa eu já trabalhei e eu sou péssima com contas, né? Mas enfim, né? Eu posso compartilhar um pouquinho da minha experiência e tá tudo certo. A gente agradece vocês, lembrando de seguir aqui na Twitch, no Instagram, no Facebook. A gente vai deixar os links tudo certinho. E a gente agradece e até o próximo episódio. Tchau, meninos. Tchau. Obrigada. Tchau, valeu, gente.